Bom dia pessoal, bom dia! Hoje é dia 9 de setembro, uma segunda-feira, para a gente começar mais um dia, começar mais uma semana, com pensamentos, com reflexões, com ideias. Então sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos a essa semana cheia de coisas, cheia de novidades e vamos em frente, que seja assim, né? Que seja com coisas boas e coisas novas, coisas que de fato nos levem a muitas reflexões, a muito crescimento. Bom dia, Vitória, que está entrando aqui. Bom dia, pessoal que está chegando. Vamos conversar um pouco aqui. Como é que a gente lida com a frustração? Como é que é? Frustração é algo que é parte da nossa vida e nem sempre a gente consegue encarar de uma forma tão fácil. A frustração ela vai aparecer em muitos momentos. Ela vai, de alguma forma, ali, fazer parte do nosso dia a dia. Bom dia, Pauline. Bom dia lá para o Instituto Acolher, Denise e todo o pessoal de lá. Sejam bem-vindos aqui. E a frustração, ela precisa acontecer também. Ela é importante. Na clínica, ela é extremamente significativa para a nossa experiência, para a nossa vivência. Então, me conta aqui. Quanto a frustração mexe com você? O quanto a frustração faz você, muitas vezes, se sentir mal? Ou o quanto a frustração, muitas vezes, é importante? É isso que a gente precisa pensar. A gente se frustra com as coisas, com as pessoas, a gente se frustra com situações que não aconteceram, deveriam acontecer, a gente se frustra com algo que a gente faz. E é justamente isso que a Denise trouxe. É uma conexão muito forte com as expectativas que a gente cria. A gente fala muito que a frustração ela está ligada a essa forma como a gente encara a realidade. A frustração ela tem uma conexão muito forte, pessoal, com o nosso desejo. Frustração e desejo está muito ligado ali a isso que deve acontecer no nosso dia a dia. O desejo que a gente fala aqui é aquela questão do nosso inconsciente, aquilo que é impulsionado, mas que de alguma forma não é realizado. Então acaba acontecendo que a gente se sente mal por aquele desejo que não aconteceu. E esse não acontecer é uma sensação horrível, porque se esperava uma determinada carga libidinal que faria com que a gente tivesse uma sensação, um resultado extremamente satisfatório. E na verdade não foi isso que aconteceu. Na verdade houve uma certa deficiência nessa questão do desejo. Então bom dia para vocês que estão chegando, para Karen, para Andrea, para Kelly. Sejam bem-vindas aqui. E a pergunta é a seguinte, pessoal. Quanto é ruim assim a gente passar por frustração? Coloquem aí quem quiser compartilhar. Então tem muito a ver com o nosso desejo. A gente deseja algo, no sentido do inconsciente, é claro, e aquilo não se encontrou na realidade. Houve uma grande negação no sentido da realidade para a gente poder ter aquela manifestação que a gente gostaria de ter. A grande questão é aquilo que a gente deposita. No sentido econômico da psicanálise, aquilo que a gente deposita nesse objeto, nesse objeto que a gente gostaria de ter, nesse objeto que vai trazer uma certa satisfação. Chega um momento que a gente começa a entender que esse objeto não vai trazer aquela satisfação que a gente gostaria. E aí a gente começa, então, muitas vezes, até se culpar. Então, frustração, desejo, culpa, tudo isso tem uma grande relação, tá muito próximo um termo do outro. Por que a culpa entra nesse contexto, pessoal? A culpa vai aparecer no sentido das ruminações, dos pensamentos que nós vamos ter em relação àquele objeto que não nos satisfez, em relação àquela situação que não foi para nós uma situação satisfatória. Então, todos nós nos frustramos quando a gente pensa na nossa realidade. Todos nós passamos por situações que não vão suprir as nossas expectativas. E aí que está o grande passo, a gente poder olhar para isso, a gente poder compreender como que são esses momentos para nós. Como que é esse momento para você? Como é que você lida com a frustração na sua vida? Na clínica a gente vai encontrar muito disso, frustrações, a gente vai encontrar pessoas com dificuldades, a gente vai encontrar pensamentos, reflexões sobre aquilo que não se conquistou
E é claro que na clínica a gente acolhe. Cada um tem a sua forma de viver a sua realidade e lidar com as suas frustrações, lidar com as suas perdas, lidar com os seus momentos. Então, é fundamental que a gente passe a refletir sobre isso. Como que a gente lida com as nossas frustrações? A primeira compreensão que, ao meu ver, a gente precisa ter é que nem sempre a realidade vai suprir aquilo que a gente quer. E esse é um ponto que nós precisamos compreender. Aceitar essa condição. Porque uma grande questão estoica que a gente traz aqui, isso é uma frase que vem de Epícteto, é que nós não podemos controlar aquilo que está do lado de fora, nós só podemos controlar aquilo que está do lado de dentro. E o que isso tem a ver com desejo, com frustração e com culpa? Quando nós temos esse sentido de que nós só conseguimos controlar aquilo que está do lado de dentro, e controlar ainda considerando questões inconscientes que surgem, é justamente essa uma das maiores frustrações. Encontrar na realidade algo que não condiz com aquilo que a gente esperava. Saber lidar com isso e saber receber isso é fundamental para que a gente possa diminuir essa carga que a gente colocou em determinado objeto. Muitas vezes esse objeto ele não vai suprir aquilo que a gente realmente gostaria que tivesse. Mas uma grande fantasia, aí vem numa construção bastante infantil, dá uma ideia de um controle onipotente, uma grande fantasia é achar que a gente tem um controle sobre aquilo que é externo. Na verdade, nós não temos. Nós temos um controle sobre aquilo que é interno. Então, a primeira frustração que vem é essa percepção de uma realidade que não supre aquilo que a gente gostaria de ter. A segunda frustração que eu trago aqui é da gente com a gente mesmo. Às vezes a gente se frustra por alguma coisa que a gente não conseguiu fazer direito, às vezes a gente se frustra por alguma coisa que não deu certo, e aí entra o outro ponto que seria a culpa. Né? Então a gente começa a se culpar por aquilo que a gente não conseguiu fazer, ou se culpar por aquilo que a gente não conseguiu cumprir com a gente mesmo. Né? Então essa frustração ela tem uma relação muito forte com aquilo que a gente deseja, aquilo que a gente gostaria que acontecesse, o que a gente gostaria que tivesse na nossa realidade. É por isso que quando nós falamos de nos sentimos frustrados, nós precisamos compreender que a frustração ela faz parte do nosso contexto. Como eu disse lá na clínica, muitas pessoas vão surgir falando das suas frustrações, dos seus momentos, das suas situações em que não tiveram aquela satisfação. E ali nós precisamos trazer a pessoa a essa reflexão. Primeiro, que lá fora, o mundo lá fora, a realidade lá fora não vai entregar as coisas como a gente gostaria. E óbvio que não é simplesmente falando isso que vai mudar a vida da pessoa, mas levar a pessoa a essa reflexão de que a realidade não entrega tudo aquilo que a gente gostaria. E no segundo momento levar a pessoa também a lidar com essa frustração em relação a ela mesma, em relação aos seus pensamentos, àquilo que deveria ter acontecido. Nós precisamos aprender a lidar com as adversidades que vão surgindo, aprender a lidar com as dificuldades, com os medos que vão surgindo, com aquelas situações que nem sempre a gente consegue lidar. Mas isso não quer dizer que a gente não possa. Isso quer dizer que tem alguma coisa nossa que precisa ser diferente. Não esses dias eu até vi um vídeo muito interessante, que foi até do Lucas Napoli, ele falando assim, da gente encontrar o nosso verdadeiro eu, a nossa essência. E foi interessante ele falar, porque tem uma conexão muito forte com a frustração, né? Não encontrar o nosso verdadeiro eu para muitas pessoas pode ser uma grande frustração. Quando na verdade o que a gente precisa é entender que o nosso verdadeiro eu é isso que a gente está vivendo hoje. E aos poucos a gente poder perceber e ir mudando essas reações, mudando as nossas atitudes, mudando os nossos comportamentos a partir daquilo que a gente já viveu. Então, aprender a lidar com esses momentos de frustração que nós temos também está ligado a aprender a lidar com as nossas reações. Por isso que tem uma conexão muito forte com aquela expressão estoica de Epícteto, né? De você não pode controlar o que está do lado de fora, você pode controlar somente o que está do lado de dentro.
E essas frustrações, pessoal, elas vão acontecer. É claro que quando nós recebemos alguém na clínica que está passando por uma grande frustração, nós temos que acolher essa pessoa. Nós temos que levar essa pessoa a compreender o que é essa frustração para a vida dela, como é que ela está lidando com a frustração. Como é que vocês lidam com a frustração? Coloca aqui nos comentários para a gente poder compartilhar. E como é que ela está vendo essa realidade. A primeiro momento haverá uma grande carga de sofrimento. Então, não adianta, muitas vezes a gente fala assim, não, mas isso aí é assim mesmo, a realidade é assim. Não é nesse sentido, pessoal. A gente precisa levar a pessoa a essa compreensão de que a frustração ela realmente faz parte da vida, mas existe um contexto muito interno que precisa ser trabalhado. De que muitas vezes o desejo ele vai trazer essa carga. O que nós precisamos fazer? Não é que nós não devemos criar expectativas em relação às outras pessoas, às coisas e tudo mais. O que nós precisamos, na verdade, é desenvolver uma forma de lidar com essas expectativas dentro da realidade que a gente tem. De saber, né? E não é pensar negativo nesse caso, mas é estar conectado com a realidade, saber que nem sempre o mundo lá fora vai fornecer aquilo que a gente quer. Nem sempre vai ser da maneira como a gente gostaria que fosse. E aí está o nosso grande desafio, aprender a conviver com essas adversidades que vão surgindo, aprender a conviver com os conflitos que vão surgindo. Esse é o nosso desafio. Não é não ter expectativas, é desenvolver expectativas, mas também saber lidar com as adversidades que podem acontecer. Tá? Então, a frustração ela faz parte de nós. A frustração ela começa desde pequeno. Eu sempre cito aqui essas situações para a gente poder refletir. A criança ela passa a viver a frustração desde o peito da mãe. Quando o peito está demais ou o peito falta, aquilo ali já é um movimento de frustração. Ali nós vamos aprendendo a lidar com aquela carga que está vindo. Então, a frustração ela vai fazer parte do contexto da criança e ali a criança vai reagindo em relação àquele peito que tá ou não tá, aquele peito que fornece tudo o que precisa ou não fornece, àquele peito que deveria fornecer e não fornece. Então, a criança passa a ter as primeiras sensações. Quando ela vai crescendo, ela vai se desenvolvendo, ela vai lidando com esse mundo, com essa realidade. Com 6 meses, quando ela está ali no seu narcisismo primário, ela ainda está num movimento de autoerotismo em que ela se satisfaz, ela não está com uma conexão em relação à realidade toda. Ela não está numa relação com os cuidadores como deveria estar. E ali naquele momento, ela está lidando com os seus conflitos. Então a frustração que ela teve com o peito, a agressividade e tudo mais vai acompanhando a criança nesses momentos. Cria-se uma fase de autoerotismo e de narcisismo primário em que a criança, nessa realidade que ela imagina, porque ela e a realidade é uma coisa só, ela não consegue ter força para lidar com aquilo que não vem e ela gostaria. Então o seu desejo, o seu impulso para suprir aquilo que seria necessário, já que ela não tem uma conexão completa com a realidade, ela e a realidade é uma coisa só, o seu desejo vai ficando para trás e ela começa a se sentir mal com isso que não acontece. Essa força, essa reação que ela tem é necessário para a criança poder, de alguma forma, enfrentar essa realidade e entender que a realidade não vai suprir tudo o que ela precisa. Quando a gente viaja no tempo e a gente vem para os nossos momentos, né, a gente vai entendendo que muitas vezes nós vamos lidar com frustrações assim como a gente lidava lá atrás. E a grande saída dessas frustrações é realmente compreender que a realidade não vai trazer aquilo que a gente gostaria que ela trouxesse. Os nossos impulsos inconscientes, eles vão continuar acontecendo e nós precisamos aprender a lidar com essa realidade. Nós precisamos aprender a conversar com a gente mesmo, a entender aquela carga libidinal que nós colocávamos nesse objeto que a gente queria, e entender que aquela carga libidinal ela tem um porquê de acontecer, por que a gente esperava tanto daquilo. Isso tem a ver também com a nossa impulsividade, e muitas vezes nós nos sentimos frustrados e nos tornamos impulsivos diante de algumas situações, e precisamos aprender a lidar com a nossa impulsividade,
precisamos aprender a lidar com os nossos sentimentos, com os nossos conflitos, para que a gente possa se sentir não frustrado. A frustração faz parte da nossa vida, mas para que a gente possa se sentir mais confortável com uma realidade que nem sempre vai fornecer aquilo que a gente gostaria. Parte disso, pessoal, também nós precisamos compreender que nós temos uma vivência, nós temos uma experiência de vida, nós temos impulsos inconscientes e muitas vezes nós achamos que é culpa nossa, né? Que a gente não deveria ter pensado isso, a gente não deveria ter escolhido tal coisa. Não é nesse sentido. Lidar com uma maturidade da vida é você muitas vezes parar, olhar e perceber que, de fato, não é que você não sabe escolher, não é que você nunca tem o que você quer, mas na verdade podem ser reações que nós precisamos aprender a lidar mais com a gente mesmo. Talvez uma das maiores frustrações da vida seja não aprender a olhar para si e compreender que a realidade ela não vai ser da forma que a gente quer. Por isso que essa frase do Epícteto é tão bacana de se pensar no contexto da frustração, né? A gente só pode ter um certo controle daquilo que é nosso, né? E nem sempre a gente consegue, a gente tem impulsividade, a gente tem muita coisa vindo do nosso inconsciente ao mesmo tempo, mas de fato não tem como a gente controlar aquilo que vem de fora. O que a gente precisa saber controlar é a nossa reação a partir daquilo que vem de fora, né? A partir daquilo que nos estimula, a partir daquilo que a gente lida. Então, a frustração ela faz parte da nossa vida, ela é necessária para que a gente possa viver essa realidade e para que a gente possa sair de um processo de negação e um controle das coisas, um controle onipotente. A realidade não vai trazer tudo o que a gente quer, ela não vai trazer do jeito que a gente quer, não vão ser as coisas da maneira que a gente acha que deva ser. Que bom, né? Muitas vezes a gente tem aí uma superação das nossas expectativas, isso é bastante positivo, mas superação é ótimo. Então quer dizer que eu tenho que ter menos expectativas? Não, eu preciso ter expectativas. Eu crio expectativas, eu sei o que são essas expectativas, mas eu estou ciente, bastante ciente de que a realidade não vai trazer aquilo que a gente quer. Tá? Bom, pessoal, é só uma reflexão aqui sobre esse momento de, assim, que a gente lida com as nossas frustrações, que a gente lida com as nossas angústias, que a gente lida com as nossas culpas, né? Nem sempre a gente vai ter aquilo que a gente precisa. E querer que a realidade nos forneça tudo da forma como a gente quer é uma grande herança do nosso narcisismo primário. É uma grande negação da realidade. Então, eu posso ter expectativas, eu posso querer que alguma coisa aconteça de uma determinada forma, eu posso construir essas condições, mas na verdade eu preciso entender que às vezes o meu desejo não vai ser satisfeito por completo. Não adianta eu me culpar por isso, não adianta eu culpar a realidade, não adianta eu culpar as coisas, porque isso não vai mudar os fatos. O que vai mudar os fatos são as atitudes novas que eu tomo em relação àquilo que eu estou vivendo. São essas novas atitudes que me colocam diante de uma maturidade, né? Essas novas atitudes que me colocam diante de um olhar para essa realidade e entender que eu preciso mudar. Não adianta eu querer que a minha realidade sempre traga tudo aquilo que eu desejo. Às vezes vai dar certo e às vezes não vai dar. Mas eu preciso trabalhar em mim no sentido de diminuir a possibilidade de não encontrar aquele objeto. E como é que eu faço isso? Eu começo a entender melhor como é que eu reajo. Eu começo a entender melhor que objeto que eu estou buscando. O que eu quero? Tornar consciente o que é inconsciente. Jamais vamos ter suprido as nossas satisfações na realidade a partir de desejos da infância. E os nossos desejos vêm de lá. Jamais vamos ter alguém que supra as nossas expectativas como os nossos pais. Nossos pais são nossos pais, a gente precisa saber separar as coisas. A gente precisa saber lidar com o momento que a gente vive, lidar com o instante que a gente está vivendo. A gente vai se frustrar e ter medo de se frustrar
é negar a realidade que você está vivendo. Você pode viver uma realidade extremamente tranquila, fazendo o quê? Não sendo ousado, não partindo para uma coisa diferente, não tentando uma coisa nova. Siga sempre da mesma forma, queira sempre pouco. Você dificilmente vai se frustrar, mas dificilmente você vai impedir a frustração também. Então, se você vai se frustrar com coisas grandes ou coisas pequenas, aí está a sua escolha. Você quer se frustrar com o quê? E nem sempre vai ser frustração, pessoal. Não tenham medo da frustração. A grande frustração é não ter vivido a vida de uma forma que ela fosse bem experimentada e de uma forma que ela fosse satisfatória. Seja lá como for satisfatório para você. Talvez essa é a grande frustração. Existe um estudo de pessoas que elas estão nos últimos instantes de vida, não lembro agora, mas eu sei que é norte-americano esse estudo, e de pessoas que estão no leito de morte e o que elas gostariam muitas vezes é de poder viver melhor aquele instante que ela não viveu, de poder ter tomado atitudes diferentes, de poder ter vivido coisas diferentes, de poder ter feito coisas diferentes. E ali a gente entende uma grande frustração das pessoas. A gente precisa entender o seguinte: nessa vida a gente não vai conseguir fazer tudo aquilo que a gente gostaria de fazer e a gente não vai conseguir conquistar tudo que a gente gostaria de conquistar. Sempre tem alguma coisa que vai ficar deficitária. Você pode se tornar a pessoa mais trilhardária do mundo, sempre vai ter alguma coisa que está deficiente ainda, sempre tem alguma coisa que está insatisfeita. E a insatisfação é essa frustração. Sempre vai ter alguma coisa. Será que a gente consegue ser feliz com tudo? Não é? Então, a frustração ela vai acontecer. Mas é a gente que precisa aprender a lidar com isso, aprender a estar mais conectado com a nossa realidade, a entender que cada pessoa na nossa vida é uma pessoa, cada instante na nossa vida é um instante, cada momento é um momento, e é a gente que precisa aprender a lidar com isso. Tá? A Camille fala o seguinte: frustração também pode ser nos libertar, principalmente quando ela parte da nossa consciência em relação ao nosso próprio ideal e aquilo que a gente verdadeiramente consegue ser. Justamente isso, Camila, muito bem pensado, né? O ideal que a gente cria em relação às coisas. A idealização, foi um ponto bem bacana que você trouxe, Camila. A idealização faz com que a gente tenha uma grande fantasia de que aquilo que tem que acontecer tem que ser do jeito que a gente quer. E essa idealização, ela pode ser em relação a qualquer coisa. Quando a gente se depara com a realidade, quando a gente começa a olhar para a realidade de uma forma muito madura, a gente começa a entender que nem sempre a gente vai atingir esse ideal. Não tem como a gente atingir um ideal que a gente fantasia. Por isso que realmente aprender a lidar com a frustração, Camila, é uma grande liberdade. Né? É você saber que a gente cria uma ideia daquilo que a gente quer, mas a gente está muito consciente que nem sempre a gente vai receber aquilo que a gente quer. Então é fundamental a gente pensar nisso, né? Aquilo que a gente cria como ideal e aquilo que a gente encara na nossa realidade. Então é muito importante a gente ter essa consciência, pessoal. É um momento aqui para a gente pensar, para a gente refletir, para a gente poder de alguma forma compartilhar alguma ideia, trazendo aqui um olhar para isso. Frustração faz parte da nossa vida. A questão não é a frustração em si. A questão é aquilo que a gente entende que não está sob nosso controle. Aquilo que a gente entende que faz parte da nossa vida, mas que a gente não pode, de fato, ter uma influência. Não podemos ficar esperando que a realidade supra aquilo que a gente quer. Nós precisamos construir uma vida, trabalhar uma vida sabendo que existem muitas coisas da realidade que não vão nos satisfazer como nós gostaríamos. E isso é viver, pessoal. Isso é estar presente aí no momento. Aquelas pessoas que eu falei daquele estudo, muitas traziam suas frustrações, né? E a gente sempre vai ter. Mas vivam de uma forma a lidar com essas frustrações, com esses momentos, com essas condições da realidade. Não neguem a realidade do que está acontecendo e entendam, nem tudo está sob nosso controle. Tá? A gente precisa aprender a lidar com isso. Certo, pessoal? Um ótimo dia, um ótimo início de semana, um ótimo momento para vocês. Criem expectativas das coisas.
né? Isso também é importante a gente almejar, né? O desejo é almejar alguma coisa. Criem expectativas, mas tenham consciência. Nem sempre vai ser da forma que a gente gostaria que fosse. Tá bom? Ótimo dia, pessoal. Tchau, tchau.